Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. I'm going to bring you to trial this afternoon. Find out whether we are blind or not. Mas vou trazê-los a um julgamento esta tarde para descobrirmos se estamos cegos ou não. And we got Jesus on trial this afternoon and His blood on our hands. E temos Jesus, que está sendo julgado esta tarde, e seu sangue está em nossas mãos. And now we want to see what we're going to do about it. E agora queremos ver o que vamos fazer a respeito. Will we make the same rational mistake that they made then? Cometeremos o mesmo erro irrefletido que eles cometeram então? Notice what happened. Notem o que aconteceu. He had been clearly identified and fulfilled the office that God said He would fulfill as Messiah. Ele tinha claramente identificado e cumprido o ofício que Deus disse que ele cumpriria como Messias. There was no question about it. Não havia dúvida quanto a isso. For He was born the way God said He'd be born. Pois ele nasceu da maneira que Deus disse que nasceria. He was rejected the way God said He'd be rejected. Ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que seria rejeitado. He had proven Himself to be the Messiah because the Messiah was God. Ele havia provado ele mesmo ser o Messias porque o Messias era Deus. Messiah means anointed one. Messias significa ungido. And He was anointed with the fullness of the Godhead bodily dwelled in Him. E ele foi ungido com a plenitude da divindade que corporalmente habitou nele. He wasn't just a prophet, yet He was a prophet, but He was more than a prophet. Ele não foi simplesmente um profeta. No entanto, ele foi um profeta, mas ele foi mais que um profeta. He was a Godhead bodily dwelling in a human being known as the Son of God. Ele foi a divindade habitando corporalmente num ser humano conhecido como o Filho de Deus. God the Father had overshadowed a virgin Deus, o Pai, havia feito sombra sobre uma virgem. and had created in her womb a blood cell that brought forth the Son of God, which God tabernacled in. E criou nela sangue, em seu ventre, uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. And He was identified to them as who He said He was. E ele foi identificado para eles como aquele que dizia ser. But He never did come right out and tell them, I am the Son of God. Mas ele nunca veio e disse-lhes claramente, eu sou o Filho de Deus. No. They have to believe that. Não. Eles tinham que crer nisso. He said, my works testify who I am. Ele disse, minhas obras testificam quem sou. He commanded them to look in the Scriptures and see what day they were living in. Ele mandou-lhes olhar nas Escrituras e ver em que dia estavam vivendo. Then they would know what He was. Então eles saberiam o que ele era. I think it would behoove us to do this as we see another Exodus at hand. Acho que compete a nós fazer isto, pois vemos outro êxodo se aproximando. I think we should search the Scriptures when we see things arise. Acho que deveríamos olhar e buscar as Escrituras quando vemos coisas surgindo. We notice then
that the church had made their decision that they wanted nothing to do with him. Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele. Why, when the word correctly identified him Porque quando a palavra corretamente o identificou and his works vindicated that he was the Messiah. e as suas obras vindicaram que ele era o Messias. Such a horrible, crucial mistake that church made. Uma coisa tão horrível e crucial, erro, que aquela igreja cometeu. And I wonder if it could be possible that we can make that same mistake. E eu me pergunto se seria possível nós podemos cometer esse mesmo erro. They had been given their last chance to see what he was and to accept it. Eles tinham recebido a última chance deles de verem o que ele era e de aceitarem isso. Now you won't always have the opportunity to accept what God sends. Agora, você não terá a oportunidade de sempre aceitar o que Deus envia. See, his patience finally runs out. Veja, a paciência dele acaba chegando ao fim. And then you cross that line between grace and judgment. E então você atravessa aquela linha entre graça e julgamento. There's nothing left but judgment when God's patience finally runs out. Nada resta a não ser julgamento quando a paciência de Deus chega ao fim. But they had been given this opportunity Mas receberam esta oportunidade and had seen him identify himself. e tinham visto ele se identificar. Seen him at the well with the woman and told her that she had 5 husbands. Viram ele junto à fonte com a mulher e disse-lhe que ela teve 5 maridos. Seen Nathanael come up to him after Philip had went and brought Nathanael into his presence. Viram Natanael chegar até ele, depois que Filipe tinha ido e trazido Natanael até a presença dele. And he spoke and told exactly who he was and where he come from. E ele falou e contou exatamente quem era ele e de onde tinha vindo. Told Simon Peter who his father was and what his name was. Disse a Simão Pedro quem era o seu pai e qual era o seu nome. And they hadn't had a prophet for hundreds of years. E eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. And even that little prostitute woman recognized the word of God. E mesmo aquela pequena mulher prostituta reconheceu a palavra de Deus. She wasn't all mixed up in something. Ela não estava toda enroscada em alguma coisa. Her mind wasn't all what we would call, if you excuse the expression from this, muddled up. Running here and running there. Bem, a mente dela não estava toda, como nós chamaríamos, se me perdoarem a expressão disto, enrolada, correndo aqui e correndo ali. It was a virgin mind as far as that concerned. Era uma mente virgem no que se trata disso. She said, we know the Messiah's coming and this is what he'll do. Ela disse, sabemos que o Messias vem, e é isto o que ele fará. And he said, I'm he. E ele disse, eu o sou. And quickly she told the man in the city, come see him, this is the very Messiah. E ela correu rapidamente, contou aos homens da cidade, venham vê-lo, este é o próprio Messias. Why those educators and people of that day couldn't see that? Ora, aqueles instrutores e as pessoas daquele dia não conseguiam ver isso. It'd be hard to see if you wouldn't know the Scriptures, but the Scriptures said they were blinded. Seria duro de ver se não se conhecesse as Escrituras, mas a Escritura disse, elas foram cegadas. They were actually blinded. Elas, na realidade, foram cegadas. But they chose rather, instead of that lovely Jesus after Mas escolheram, mais exatamente, em vez daquele amável Jesus we hear the cry come out, crucify him. Ouvimos o clamor aparecer. Crucifica-o! Pilate said, what will I do with this Jesus which is called the Christ? Pilatos disse, o que farei com este Jesus chamado Cristo? They said, away with him, crucify him. Disseram, livra-te dele, crucifica-o! Who shall I release to you, Barabbas or Jesus? Quem lhe soltarei, Barrabás ou Jesus? And they made the rational mistake by choosing a murderer instead of life-giver. E cometeram o irrefletido erro de escolherem um assassino em vez do doador de vida. One that was identified as life-giver, they chose a murderer who was identified as life-taker. O que foi identificado como doador de vida, eles escolheram um assassino que foi identificado como tirador de vida.
What a contrast. Que contraste! And I wonder if I say this with all godly respects for my brethren and my sisters and for the men and women of this day who I preach to. E me pergunto se digo isto com todo pio respeito por meus irmãos e minhas irmãs, e pelos homens e mulheres deste dia aos quais prego. With love in my heart for all people, I wonder if we are not about ready to see the same thing as is seen then. Com amor em meu coração por todas as pessoas, me pergunto se não estamos a ponto de ver a mesma coisa como viram naquele tempo. The government had become involved in this, and the issue was on. O governo foi envolvido nisto e o caso estava em debate. The question must be settled. It was at a showdown. A questão devia ser resolvida. Estava na hora dos fatos se manifestarem. So has it been today. So is it in this hour. Assim tem sido hoje, assim é nesta hora. The showdown is on. Os fatos estão se desenrolando. Something's got to be done. You've got to say yes or no. Alguma coisa tem que ser feita. Você tem que dizer sim ou não. But remember, it won't be when you're forced to do it. You have to do it on your free moral will now. Mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Você tem que fazê-lo no seu livre-arbítrio agora. Now, not when that time takes place. When it does, it's over. Agora, não quando essa hora se der. Quando ela se der, está acabado. Now, this may be the last day you'll have time to make choice. Agora, este poderá ser o último dia quando você terá tempo de fazer escolha. You can't do it then, you've already took it. It's too far at that time. Você não poderá fazer nessa hora. Você já tirou. Estará longe demais nessa hora. You must do it now. Você precisa fazê-lo agora. Don't wait till the last minute because the boat will pull out and leave you. The doors will be closed. Não espere até o último minuto, porque o barco sairá e deixará você. As portas estarão fechadas. Many people would have come into the ark if they could have gotten in there when the rain started falling. Muitas pessoas teriam entrado na arca se pudessem ter chegado lá quando a chuva começou a cair. But the issue was made, the gospel was preached, the signs were showed. Mas a questão foi apresentada, o evangelho foi pregado, os sinais foram mostrados. And the time was over, the rain was then falling, judgment was on. E o tempo acabou, a chuva estava então caindo, o julgamento estava se dando. Now, the whole nation had to reject him. Agora, a nação inteira tinha que rejeitá-lo. Because that it was called, as we would say today, a Christian nation, like this is called a Christian nation. Porque era chamada de, como diríamos hoje, nação cristã, como esta é chamada de nação cristã. Therefore, if it was called Jehovah's nation, portanto, se era chamada de nação de Jeová, his selected people, then the whole nation had to turn him down. Povo escolhido dele, então a nação inteira tinha que rejeitá-lo. The church had already turned him down. A igreja já o tinha rejeitado. The church had kicked him out. They wanted nothing to do with him. A igreja o tinha expulsado, não queriam nada a ver com ele. But now the government's involved in it. Mas agora o governo estava envolvido nisso. So is it back again. Isso voltou desse jeito novamente. It's right back in the lap again. Está bem nas mãos novamente. With the scriptures laying here identified just exactly what Jesus said would happen. Com a escritura que se encontra aqui identificada exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Why do we stagger on in this hours of darkness? Por que cambaleamos nesta hora de escuridão? Why do we let this come upon us when we've been thoroughly warned? Por que deixamos isto cair sobre nós quando fomos cuidadosamente advertidos? Just as it was in the days of Lot, we see the very same thing. Justamente como foi nos dias de Ló, vemos a mesmíssima coisa. Jehovah has set the scene and told us as it was in the days of Lot. Jeová montou a cena e nos disse como foi nos dias de Ló. You see the messengers out down there into Babylon trying to get Lot out? Você vê os mensageiros lá na Babilônia tentando tirar Ló. And you see the message to the elect Abraham, it was already out. E você vê a mensagem ao eleito Abraão, que já estava fora.
And everything exactly to name, place, and time has been thoroughly identified. E tudo exatamente, até nome, lugar e hora, foram completamente identificados. But now it's in the hands of the government. Mas agora está entregue ao governo. The government's got to condemn it now, and they're going to do it. O governo tem que condenar agora, e vão fazê-lo. Don't you worry about that. Não se preocupe com isso. It's a Christian nation has got to take its Christian stand, if it is. É uma nação cristã, ela tem que tomar sua posição cristã, se for. The showdown is on. A hora dos fatos aparecerem está se manifestando. The whole nation had to be brought into judgment A nação inteira teve que ser trazida a julgamento, because it happened about AD 70 when the great Roman general Titus besieged Jerusalem, about AD 70. porque aconteceu cerca de AD 70, quando o grande general romano Tito sitiou Jerusalém, cerca de AD 70, With his army from Rome, and there they paid the price for rejecting him. com o seu exército de Roma, e ali pagaram o preço por rejeitarem a ele. Today, as we look upon that trial there, and we go out here and impersonate it in different ways of trials on Good Friday and talk about it and things. Hoje, ao olharmos para aquele julgamento lá, e vamos por aqui personificando-o de diferentes maneiras, de julgamentos na Sexta-feira Santa, e conversamos sobre isso e coisas mais, And the very same thing that we are talking about happened on that Good Friday is right under our noses today. é a mesmíssima coisa de que estamos falando, que aconteceu naquela Sexta-feira Santa, está bem debaixo do nosso nariz hoje. And our elders are doing the same thing they did. E os nossos anciãos estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram, Taking it right in on a similar trial levando isso direto a um julgamento semelhante, after a similar promised word of this day has been vindicated just the same as it was vindicated there. depois de uma semelhante e prometida palavra deste dia ter sido vindicada do mesmíssimo modo que foi vindicada lá. Jesus, a common carpenter's boy, so thought. Jesus, menino comum de um carpinteiro, assim achavam. He was the Word of God made manifest. Ele foi a palavra de Deus manifestada. And he was thoroughly identified because the works of God had manifested themselves through him and proved that he was the Messiah. Ele foi completamente identificado, porque as obras de Deus tinham se manifestado através dele e provado que ele era o Messias. Today that similar case has come again. E hoje, esse caso semelhante veio novamente, When the Holy Spirit has come upon us in the last days and identified himself. Right in our church. quando o Espírito Santo veio sobre nós nos últimos dias e se identificou bem em nossa igreja. And has proven the same works that he did when he was sharing the fullness upon Jesus Christ. He did the same thing upon the bride. E provou as mesmas obras que ele operou quando estava aqui na plenitude em Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa na noiva, Doing the same thing, and still we want to get rid of it. fazendo a mesma coisa, e mesmo assim queremos nos livrar disso. Remember, these are tapes that's made now that goes over the world. Lembrem-se, estas são fitas que são feitas agora, que vão do outro lado do mundo. Not only to Phoenix, sure, I'm speaking to half of the world at this time. Because we got a tape business that goes around the world. Não só para Phoenix aqui. Estou falando para a metade do mundo neste momento, porque temos um negócio com as fitas que elas vão em torno do mundo. Notice, today we have a similar trial after the same identified word. Note, hoje temos um julgamento semelhante, conforme a mesma palavra identificada. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. St. John 14:12, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. São João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Matthew 28, all the world preach the gospel to every creature. Mateus 28.
todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lo, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the age. Eis que um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, pois estarei convosco, em vós, até o fim dos séculos. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. They have chosen today not only a murderer, but a murderer of the Word. Hoje escolheram não só um assassino, mas um assassino da palavra. A satellite to the very first murder. Um satélite ao primeiríssimo assassino. When the apostles was preaching the gospel, and it come down through Irenaeus and many of the great reformers and founders back in the early age. Quando eles, os apóstolos, pregavam o evangelho, e veio por Irineu, e muitos dos grandes reformadores e fundadores lá na era primitiva. They come to Nicaea one time for a showdown, and they decided to make a universal church. Chegou até Niceia uma vez, para a hora dos fatos se manifestarem, e decidiram formar uma igreja universal. To force people to come under their jurisdiction. Para forçarem as pessoas a se reunirem sob a jurisdição deles. Many who's read the history there knows many old prophets come there with animal skin wrapped around them, eating only herbs and things. Muitos que já leram a história sobre isso sabem que muitos antigos profetas foram lá com pele de animal envolta neles, comendo apenas ervas e coisas tais. And they tried to hold out for that word. Hold for the word of God. E tentaram defender aquela palavra, defender a palavra de Deus. But what did they do that 15 days of bloody politics? Mas o que fizeram naqueles 15 dias de política sangrenta? They finally decided to make a universal church. Eles finalmente decidiram formar uma igreja universal. Grasp some paganism with Christianity and send it out as a universal church. E enxertaram um pouco de paganismo com cristianismo e a formaram como igreja universal. And today the Protestants are throwing themselves together in an ecumenical council doing the same thing. E hoje os protestantes estão se atirando ao concílio ecumênico, fazendo a mesma coisa. Grafting in tradition of man instead of taking the word of God. Enxertando tradição de homem em vez de tomarem a palavra de Deus. Which is thoroughly identified by the Holy Ghost that He's the same yesterday, today, and forever. Que está totalmente identificada pelo Espírito Santo de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Every church stands in the balance today and is found wanting. A igreja encontra-se na balança hoje e foi achada em falta. You're back in Pilate's judgment hall. Yes, sir. Vocês estão de volta ao tribunal de Pilatos. Sim, senhor. What does it do? It's making an image unto the beast. O que faz isso está formando uma imagem à besta. It's a satellite unto Rome. É um satélite para Roma. When the ecumenical council is forcing and will force every Protestant denomination into it. Quando o concílio ecumênico está forçando e forçará toda a denominação protestante a entrar nele. They're practically all's there now. Full gospel and all. Praticamente todas estão aí agora, evangelho completo e todas. The hour's going to come when they'll have to come or stay out. A hora chegará quando terão que vir ou ficar fora. And at that time when that force comes, you've already identified yourself with the mark of the beast. E nesse tempo, quando essa força vier, vocês já se identificaram com a marca da besta. Oh, that's exactly. Agora é exatamente isso. What is it? A Protestant harlots with the old mother Rome the whore. O que é isso? Prostitutas protestantes com a antiga mãe, Roma, a meretriz. Revelation 17 said she was a mother of harlots. Exactly, Protestant denominations. Apocalipse 17 disse que ela era a mãe das prostitutas. Exatamente. Denominações protestantes. Holding out in her hand the cup of the wrath of God for her toast, her testimony. Segurando em sua mão a taça da ira de Deus para o seu brinde, seu testemunho. This is what we believe in each one. This is what we believe. É nisto que cremos, e cada uma. É nisto que cremos. Here's what the church is to believe. The word of God, and let every man's word be a lie. É nisto aqui que a igreja é para crer, a palavra de Deus, e seja a palavra de todo homem mentira. That's what it's supposed to be. É isso que é para ser. But we bring Christ again to that
great crucial hour that he stood in Pilate's judgment hall. Mas trazemos Cristo novamente àquela grande hora crucial em que se encontrava no tribunal de Pilatos. Pathetically, a little bunch pushed off to one side with a bowed head. De modo comovedor, um pequeno grupo deixado de lado, de cabeça baixada. Other denominations rejected them, refused them, and turned them away and said, have nothing to do with it. Outras denominações os rejeitaram, os recusaram, e os mandaram embora e disseram, nada tenham a ver com isso. You better check up on the word. É melhor você verificar na palavra. Now we find out this ecumenical council is what's it doing? Agora descobrimos o que é este concílio ecumênico, o que ele está fazendo. The Bible said, does the Bible say about this? A Bíblia, você diz, a Bíblia fala sobre isso? Sim. Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Do you love him? Amen.